Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A quem tem derramado graça na nossa vida e nos dado a oportunidade de estarmos juntos com mais um momento com Deus. Momento esse de glorificar o nome do Senhor, de poder contemplar o amor dele por mim e por você, né? Estarmos falando do único Salvador, que é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Então é nesse momento que temos que nos alegrarmos e podemos estar fazendo a vontade dele, que ela é ir de fazer o amor dele ser multiplicado. Então, irmão, quando a gente fala ir de fazer com que o amor dele seja multiplicado, é quando a gente fala de Deus, quando a gente fala do amor dele para cada um de nós, né? Fala pela humildade, né? E dos mandamentos que ele deixou desde o início, para que a gente não possa, o que João diz, que João ele teve revelações do próprio Deus, né? Escreveu o que ele viu, escreveu o que ele contemplou, né? Verdadeiramente, quando ele foi arrebatado para estar na presença do Senhor. Então, quando ele diz que é para que a gente ame o nosso irmão, para que a gente ame o próximo, a gente precisa guardar os mandamentos dele. Não o que ele possa escrever, mas o que já está escrito, aqueles que vê desde a época de Moisés. Porque o Senhor rasgou o véu do tempo para poder a gente escolher o caminho que devemos andar, mas os mandamentos continuam o mesmo. Ele só reduziu em dois, que foi amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando ele reduziu, ele quis dizer que primeiro nós devemos sacrificar nossa vida em prol do Senhor. Adorar Ele, glorificar o nome dEle. E quando ele disse o segundo, que ele diz, amar o teu próximo como a ti mesmo, porque a gente precisa nos amar. A gente precisa cuidar da igreja do Senhor, que somos nós, o templo de Deus. Então a gente precisa cuidar de nós. Para poder a gente cuidar de nós, a gente tem que nos amar. Para que a gente possa estar firme, né? Edificado na rocha, construir a estrutura, né? Edificação, para quando vir a tempestade, quando vir o vendaval, não conseguir nos tirar da edificação do Senhor. Então a gente precisa entender, né, o amor de Deus por cada um de nós. Foi por isso que ele enviou o próprio Filho, para poder rasgar o véu do tempo, ensinar o caminho que nós devemos andar, ensinar o que nós devemos fazer, né, e glorificar o nome dele. Porque muitos viram e muitos ainda verão o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós. Quando Jesus estava ali, Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus fez milagres acontecer. E hoje não é diferente. Milagres continuam sendo vistos por muitas pessoas. O milagre continua sendo feito por Deus. E é por isso que Deus nos ensina. Por isso que Deus não cuida de nós. Quando ele diz não andar na roda dos escarnecedores, para que a gente não seja contaminado
né, por aquilo que sai da boca dos escarnecedores. Mas, se a gente tiver de andar no vale da sombra da morte, Ele é conosco, Ele nos protege, Ele nos livra. E aquele que é fiel ao Senhor, que anda ligado em espírito e verdade, e que serve a Deus, guardando os mandamentos dele na tábua do nosso coração, ele guarda na sombra do Onipotente. Então, irmão, a palavra vai nos dizer aqui, que está aqui, ó, que está aqui em 2 João 5, 2 João 5, 2 João, que só, é um capítulo, é um versículo, é um capítulo só. Capítulo 1, versículo 5. Que diz assim: E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamentos novos, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos um aos outros. Ele diz que não precisa escrever mais mandamentos novos, mas que o mandamento que foi escrito, que nós venhamos seguir, guardar na tábua do nosso coração, para que a gente possa caminhar amando o nosso próximo, cuidando do nosso próximo, não esperando recompensa do homem, mas Deus nos recompensará por tudo que a gente faça aqui na terra de bom. Tudo que a gente fizer aqui na terra de bem, Deus nos recompensará. Não espere do homem. Faça, não faça para o homem, faça para Deus. Porque o homem, ele é falho, ele é pecador, mas Deus é justo, fiel. E ele nos recompensa através da rica misericórdia dele. Rica misericórdia, pela humildade e o amor infinito por mim e por você. Então a gente temos que estar sempre atento à palavra de Deus. E é o que João nos fala. Ele não precisa escrever um mandamento novo, mas seguir o mandamento que Deus já tinha enviado através de Moisés na tábua, onde dizia os 10 mandamentos, onde tinha lá 10 mandamentos. E logo depois foi reduzido a 2, mas que continua impactando, continua nos direcionando, continua nos ensinando a viver em união, a viver em união com o nosso próximo. É por isso que cada um tem uma intimidade diferente com o Senhor. Cada um temos um carinho, um amor diferente do Senhor, mas Ele ama a todos. Ele ama a todos. E Ele cuida de todos. Aqueles que abrem o coração e voltam à casa do Senhor e crê que Ele é o único Salvador da nossa vida. Amém? E que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. E até breve.